Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 4, como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo, aborda os seguintes assuntos. 4.1. Salvação sem o Evangelho. 4.2. Salvação sem Cristo. 4.3. Salvação sem fé. 4.4. Salvação sem confissão. 4.5. Salvação sem arrependimento. 4.6. Salvação sem batismo. 4.7. Salvação sem perseverança. 4.8. O que fazer para ser salvo? Neste vídeo abordaremos o assunto 4.6. Salvação sem batismo. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo. 4.6. Salvação sem batismo. A palavra batismo significa imersão. O papel do batismo no plano de Deus para a salvação refere-se à imersão total de alguém em água, sendo um dos mais discutidos e menos compreendidos assuntos bíblicos. Muitos ensinam que o batismo é importante, mas não é essencial para a salvação. Geralmente, descrevem o batismo como um sinal externo de uma graça interna, tendo o propósito de testificar para outras pessoas que alguém foi salvo. Outros ensinam que o batismo é um privilégio e um dever, mas não uma necessidade. O Novo Testamento mostra o batismo como uma exigência para a salvação. Pedro instruiu milhares de pessoas a se arrependerem e a se batizarem em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Pedro também afirmou que o batismo salva, lavando os pecados de forma similar à forma como o dilúvio, na época de Noé, lavou a terra do mal. 1 Pedro 3,21. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21. Ananias disse para Paulo receber o batismo e, com ele, lavar seus pecados. Atos 22,16. Paulo não foi convertido a Jesus antes do batismo, ao contrário do que muitos afirmam. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Atos 22,16. Note que os pecados não serão lavados até que seja realizado o batismo para a remissão deles. Os textos de Atos 2,38, Atos 22,16 e 1 Pedro 3,21 também demonstram que o batismo opera juntamente com o arrependimento e com a invocação do nome de Jesus. Romanos 10,13. Invocar o nome de Jesus implica em crer nele como Cristo e confessá-lo.
É a confissão da fé que Deus quer. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Portanto, o batismo opera junto com Cristo, item 4.2, salvação sem Cristo, com a fé que Deus quer, item 4.3, salvação sem fé, e com a confissão desta fé, item 4.4, salvação sem confissão. Isto tudo trabalha junto no Evangelho de Jesus Cristo, o qual é o poder de Deus para a salvação. Itens 2.3. O que é o Evangelho? E 4.1. Salvação sem o Evangelho? Não há nada no Novo Testamento que, verdadeiramente, indique que o batismo é simplesmente um sinal externo desnecessário. Há também alguns professores de religião que ensinam que a salvação é conseguida antes do batismo, ou seja, sem ele. Este ensinamento assume que o batismo é simplesmente um símbolo. Novamente, o evangelho puro do Novo Testamento é claro. Enquanto vários mandamentos e exemplos mostram o batismo como uma exigência para a salvação, não existe nenhum texto que, verdadeiramente, transmita a ideia de que alguém possa ser salvo sem o batismo ou antes dele. A ordem dos eventos em Marcos 16:16 e Atos 2:38 demonstram que fé e arrependimento devem preceder o batismo para que este seja aceitável a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. O Evangelho ensina que o batismo é necessário para estar em Cristo. Ninguém pode ser salvo sem Jesus. Atos 4:12. As pessoas que amam a Jesus e obedecem aos seus ensinamentos têm o privilégio de compartilhar com ele um relacionamento especial. João 14:23. Como ter essa comunhão com Jesus? Paulo destacou duas coisas essenciais para estar em Cristo: a fé e o batismo. Gálatas 3, 26 a 27. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Gálatas 3, 26 a 27. É com o batismo que se entra em Cristo para participar da comunhão com Ele. O batismo faz parte da resposta correta à autoridade de Jesus. Quem se batiza está se submetendo à autoridade do Filho de Deus, assim como à autoridade de Deus Pai e do Espírito Santo. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Se não entrarmos em Cristo, não teremos a vida eterna. O Novo Testamento usa duas ilustrações impressionantes para mostrar o papel do batismo no reviver da pessoa. A primeira ilustração é o novo nascimento da água e do Espírito. João 3:5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O Espírito Santo revelou o que é necessário para a salvação. Ele age para transformar. Sem a palavra de Deus comunicada pelo Espírito, não haveria nenhuma esperança da salvação. A capacitação para a transformação vem com o dom do Espírito Santo, e este é recebido no batismo. Atos 2,38. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. A figura do Novo Testamento, do novo nascimento na água e no Espírito, mostra que o batismo é o começo da nova vida. Antes da imersão em água, a pessoa está morta no pecado. Após o batismo, ela vive. A segunda ilustração é a que Paulo utilizou ao mostrar que o batismo segue o padrão da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Romanos 6, 3-4. Colossenses 2,12. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6, 3-4. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,12. Jesus morreu na cruz. O pecador morre para o pecado. Jesus foi sepultado no sepulcro. O pecador é sepultado nas águas do batismo. Jesus foi ressuscitado para uma nova vida. O pecador é espiritualmente ressuscitado para uma nova vida. Observe que a vida vem depois do sepultamento. Antes do batismo, o pecador está espiritualmente morto. No batismo, o morto está sepultado. Ninguém sepultaria um corpo vivo. A nova vida começa quando o morto se levanta das águas do batismo. Sendo o batismo de suma importância para a salvação, alguns chegaram ao extremo de afirmar que o batismo é tudo o que é necessário para a salvação. Esta é, de fato, a ideia central para batizar crianças que são incapazes de crer em Jesus Cristo. O problema disto é que a ênfase é colocada na ação para excluir a verdadeira obediência que Deus exige. Preste atenção novamente na ordem dos eventos em Marcos 16:16 e Atos 2:38. Fé e arrependimento devem preceder o batismo para que este seja aceitável a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Como já mencionamos, o batismo tem que operar junto com Cristo, com a fé que Deus quer e com a confissão desta fé. Isto tudo trabalha junto no Evangelho de Jesus Cristo. Se tudo isso não for acompanhado do batismo, será apenas um banho de água. O batismo sozinho não salvará ninguém. No entanto, ninguém será salvo sem o batismo. Referências. Adaptado do estudo O que devo fazer para me salvar, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.